Eleições 2018, escolha Aratu e confirme. A maior cobertura de uma campanha política já vista na Bahia. 70 horas de transmissões exclusivas, entrevistas, debates e sabatina como essa que vamos fazer hoje aqui. Eu sou Pablo Reis e estou tendo o prazer de receber a visita do candidato ao Senado pelo PT, Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. Candidato, seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Obrigado, Matheus. Queria cumprimentar todos que acompanham o Eleições 2018 aqui no Linha de Frente. Parabéns pela cobertura de vocês, da Aratu, e eu espero que seja assim até o final, que quanto mais informação, melhor para o nosso povo escolher os seus candidatos e votar com mais segurança. Perfeito. Esse é o espírito da Aratu, do Aratu Online, em parceria com a Folha de São Paulo, nessa cobertura de eleições. A partir de agora, ao lado do gerente de jornalismo da Aratu, integrante do Comitê Linha de Frente, Matheus Carvalho, vamos começar mais uma entrevista sabatina com o candidato ao Senado, o senhor Jacques Wagner, pelo PT. A partir de agora, podemos colocar o cronômetro, 30 minutos para que essa entrevista, que vai ser transmitida pela internet e pela televisão, possa ser realizada. Por favor, começamos agora. Candidato Jacques Wagner, o senhor recentemente foi alvo e conseguiu na justiça o direito de se defender de uma fake news praticada pelo Movimento Brasil Livre, MBL. O senhor foi acusado de participar de uma manifestação na qual o senhor não estava. Sendo eleito senador da República, o senhor se compromete a criar mecanismos, legislações para combater de forma veementemente o fake news? Olha, Pablo, eu acho que é muito importante que a população tenha transparência e receba informação de qualidade e limpa. Realmente, depois do advento bem-vindo da internet, da web, de todas essas novas formas de comunicação, muita gente se esconde no anonimato e muitos monstros que estavam escondidos em alguns armários saem para a rua destilando o seu preconceito, a sua raiva. E eu acho que nós não precisamos destilar ódio, ao contrário, eu acho que a gente tem que passar boa qualidade de informação. É meio ridículo isso, que eu nem lá estava, eu estava no interior do estado, tanto que nós ganhamos o direito de resposta e o movimento teve que, vamos dizer, colocar a minha resposta. E eu entendo que nós todos, não só eu, mas todos nós que defendemos a democracia, devemos fazer um esforço grande para que a gente melhore exatamente a qualidade da informação e combata isso que virou quase que um modismo extremamente, na minha opinião, nocivo, que é essa indústria de fake news, a indústria, às vezes, de robôs que começa a criar fofoca. E eu digo sempre, Pablo, quem tem argumento, quem tem serviço prestado à comunidade, não precisa nem de xingamento, nem de mentira contra os outros. Então vamos trabalhar, cada um defendendo seu projeto de Bahia, seu projeto de Brasil, seu projeto que vai defender no Senado, ou na Câmara Federal ou na Assembleia. E eu fico evidentemente feliz com a vitória que eu tive no TRE. Essa fake news, Matheus já vai perguntar, essa fake news foi praticada pelo MBL em nível nacional. Jacques Wagner incomoda tanto assim o pessoal do MBL para servir de alvo nacional de uma ação desse tipo? Olha, eu acho que o MBL tem trabalhado numa linha que eu acho absolutamente condenável, que é realmente a tentativa de colocar no Brasil dois mundos em confronto. Eu não acredito nisso, não aposto nisso. Eu acho que hoje você pode ter um pensamento diferente do meu, amanhã você se convencer e vir para cá. Então, não tem porquê isso que aconteceu desde o final de 2014, quando a Dilma ganhou a eleição e o pessoal começou a criminalizar a política. Eu incomodo porque o PT da Bahia é sucesso, é símbolo de sucesso. Eu ganhei como surpresa em 2006, consegui ganhar de novo em 2010, as duas no primeiro turno. Rui, muita gente não acreditava, porque não era conhecido, começou muito mais abaixo do que o adversário e acabou ganhando com 54% dos votos, fazendo um belíssimo governo. Hoje é um dos estados referência em saúde, em várias áreas, na própria administração dele, que conseguiu manter o estado em pé e com foco muito no social. Então eu acho que eu incomodo, porque meu nome era muito lembrado também para ser o chamado plano B do presidente Lula, ideia que eu nunca comunguei, porque na minha opinião o Lula é insubstituível. Eu sempre defendi que a gente deve, como estamos fazendo, levar a candidatura do Lula até o final e acho uma excelente escolha que foi feita pelo PT e pelo presidente Lula, que na verdade é o patrono
desse projeto, é o detentor desse patrimônio político eleitoral todo, que é a figura do Haddad, que eu acho um quadro preparadíssimo para, no caso de confirmada a interdição do Lula, assumir a candidatura. A interdição, desculpa de novo, Matheus, é porque esse assunto é muito importante. A interdição foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral discorda do senhor quando considera que Lula deva ser o candidato. Pela lei da ficha limpa, eles decidiram por 6-1 que o ex-presidente Lula não pode se candidatar. E vocês que eu digo PT, têm até o dia 11. Não está já na hora de colocar o Haddad como candidato ou levar outro nome? Pablo, repare, essa discussão a gente vem tendo o tempo todo dentro do PT. Vários aliados também discutem. Olha, cuidado para não perder o tempo. Eu creio que o PT está respeitando a determinação do TSE, que disse que nós temos 10 dias, que expira no dia 11, seria terça-feira da semana que vem. Como foi 6-1, teve o voto do ministro Fachin, que discordou, ancorado na decisão da ONU, que diz que pelo Código da ONU de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, está garantido o direito do Lula a ser candidato. Então, os advogados recorreram à ONU, recorreram ao Supremo Tribunal Federal, mas nós, evidentemente, não vamos ultrapassar o limite. Se não houver nenhum efeito suspensivo, se não houver nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal diferente do TSE, seguramente segunda ou no máximo terça-feira, a gente deve estar fazendo um ato substituindo o candidato Lula pelo candidato Haddad, e aí subiria como vice na chapa a Manuela, que é do PCdoB, uma deputada federal extremamente bem votada, já teve 500 mil votos como deputada federal no Rio Grande do Sul, e nós vamos continuar, porque a diferença é que o Lula é uma figura insubstituível, mas ele, na verdade, representa um conjunto de ideias, um projeto político. O Haddad foi o coordenador do programa de governo. E claro que você ganha a eleição quando você apresenta propostas palatáveis e que representem prosperidade para a população. Então ele domina isso muito bem e eu tenho a impressão que do dia 10, 11 para frente, ele terá tempo suficiente para ser conhecido como candidato do Lula. O número é o mesmo, que é 13, e eu acredito muito que nós estaremos no segundo turno. Bom, em cima dessa resposta eu faço uma pergunta semelhante à que eu fiz ao Haddad recentemente, que é sobre o tamanho de Lula em relação ao tamanho do PT. Hoje Lula se tornou muito maior que o partido. De todos os nomes do PT, eu acho que o senhor é o que pensa mais no médio e longo prazo com relação à força do partido, à sobrevivência, a como o partido vai caminhar sem a presença do Lula, caso ele fique mais tempo aí na prisão. O senhor chegou a sinalizar, como algumas notícias chegaram a circular aí, dizendo que o senhor chegou a sinalizar com a possibilidade de apoiar o Ciro Gomes ou de compor uma chapa com ele. Isso realmente existiu? Olha, na verdade a notícia, eu vou explicar tudo direitinho, a notícia não é bem essa. O que eu defendi é que nós levássemos a candidatura do Lula até o final e se acontecesse a interdição, que nós não o substituíssemos e pudéssemos apoiar um candidato desse campo de pensamento, e o Ciro Gomes é dentro desse campo de pensamento, é um quadro que eu considero um quadro respeitável no cenário político brasileiro e que nós poderíamos apoiá-lo. Eu não falei de eu ser vice. Eu, quando conversei com o presidente Lula no dia 7 de junho, foi a última vez que nós estivemos juntos pessoalmente, eu estive lá no Paraná, eu disse, presidente, é preciso que o senhor nomeie um vice para que a chapa fique completa e ela tenha mais materialidade, já que o senhor está, infelizmente, restrito aqui a essa sala do Paraná. E ele disse, do jeito que ele sempre me chama de Galego, ó, eu acho que está cedo para escolher o vice. E eu cheguei a cogitar, cheguei a conversar com ele sobre o nome de Josué Alencar, filho de José Alencar, que foi 2 vezes vice-presidente da República do Lula, e que simbolizaram naquela época aquela espécie de aliança ou de entendimento entre patrão e empregado. O Lula, um homem vindo das hostes sindicalistas, e o Zé Alencar, um empresário extremamente bem-sucedido, como é o filho dele. E aí eu disse para ele, olha, se o Josué aceitar ser o seu vice e houver a interdição, o senhor pode puxar ele para ser o candidato. E eu disse, eu aceito deixar a candidatura do Senado e vir para ser o vice dele. Bom,
A condução é feita, evidentemente, prioritariamente pelo Lula, que é o dono e, portanto, responsável por esse patrimônio, como você bem disse. O PT hoje é grande, tem 24% da preferência entre todos os partidos políticos, mas o Lula, inevitavelmente, a nível nacional e internacional, é maior. Bom, essa minha ideia não prosperou, ele nomeou o Haddad de vice, então não é que eu me ofereci a serviço do Ciro, eu só disse que a gente poderia optar por não colocar uma pessoa do PT e apoiar algum. Mas a ideia dele, eu entendo que a ideia dele é no sentido de fortalecimento do partido, foi de colocar um outro nome. Eu acho ótimo, porque como você disse, eu não vou pensar só aqui e agora. O Lula tem 71, 72, eu tenho 67. É preciso que a juventude do PT comece a ocupar lugar, vamos dizer, de destaque, para que a gente garante a vitalidade do partido lá para frente. Então, coincidentemente, o Haddad tem a mesma idade do governador Rui Costa, 55 anos. Então, eu acho que ele tem uma preparação fantástica, acho que é uma pessoa que sabe dialogar bem, e eu acredito que fará uma bela campanha se realmente, para minha tristeza, for confirmada a interdição do Lula. O Lula é realmente, como o Matheus chegou a mencionar aqui, é realmente maior do que o partido. Algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores se incomodam com isso. Isso não é preocupante, não ter criado lideranças para substituir o Lula? Não, eu acho que nós criamos. O Rui é uma liderança, eu sou uma liderança, o Haddad é, o Wellington, governador do Piauí é, a ex-presidente Dilma, que deve se eleger ao Senado agora em Minas é. Ou seja, o pessoal do Acre também temos valores importantes. No Ceará, o Camilo, governador, que também está estourado para a reeleição é. Então tem muitos quadros. Agora repare, é como eu disse, quando nós escolhemos o Rui, todo mundo se assustou, até do nosso grupo. Porque o cara não era conhecido. Depois é que você... Por isso que eu digo que nós temos que puxar nossos valores. É claro que na época o meu nome era muito mais forte do que o de Rui. Como hoje meu nome é mais conhecido que o de Ângelo Coronel. E aí, quando você apresenta a chapa como um grupo, você vai puxando todo mundo. Então eu acho que o Lula pensa muito nisso. Tanto que foi ele que colocou o Haddad, como colocou agora o Marinho. Agora o Marinho é candidato a governador de São Paulo, o Haddad para ser prefeito. Ganhou a eleição, na minha opinião, fez um belo trabalho. Não acaba sendo sempre assim, ele colocou o Haddad, ele colocou... Fica pelo menos uma coisa aqui meio não foi ele, de uma foi mão nós. divina, assim, uma coisa que está acima. Não, repare, é porque... Precisa dessa bênção para poder exercer Não, por uma exemplo, liderança. aqui todo mundo sabe que o presidente Lula pensava em outro nome aqui para a Bahia. E nós defendemos o nome do Rui e ganhamos. Que era José Sérgio Gabriel, hoje coordenador da campanha de vocês. A relação é boa? Excelente. Eu sou amigo de Gabriel há mais de 30 anos, há tanto tempo que eu sou amigo de Rui. Repare, o problema é o seguinte, é a mesma coisa, quando eu escolhi o Rui, o pessoal diz assim, foi ele, não é que eu vou impor, mas evidentemente, ele no papel de presidente, com a experiência que ele tem, evidentemente ele pesa muito a opinião. Mas nunca é uma coisa assim autoritária e impositiva. Agora, ele ainda tem um peso grande, mas repare, eu acho que hoje o PT vai formando nova... Tem uma pleiade aí de governadores novos, um grupo de governadores novos, que eu acho que tem muito futuro pela frente. Candidato Jacques Wagner, o senhor largou como favorito nas pesquisas. A pesquisa que foi realizada, o senhor é primeiro colocado, inclusive com uma larga vantagem em relação ao segundo. O cenário está muito propício para o senhor ser eleito governador. Já no senador, desculpe. Já no cenário nacional para presidente, a situação não é tão confortável assim. Pode ser que seja um candidato do PT, pode ser que seja um candidato de outro partido. O PT é considerado um partido com tradição de fazer oposição. O senhor gostaria de ser o senador da oposição ou da situação? Não, eu torço para ser o senador do Lula e do vice Haddad, ou o senador de Haddad e da vice Manuela. Nós que temos um projeto para o país, a gente faz oposição porque quem decide é a população com o seu voto. Mas o que lhe dá prazer, por exemplo, dos 8 anos de governador, é que você realiza, você faz projeto. O que a gente mudou a face da Bahia nesses 12 anos do nosso grupo, eu e agora o Rui, eu espero que ele ganhe a eleição, mais 4 anos ele vai fazer mais ainda. A minha vontade, sinceramente, é que a gente ganhe a eleição nacional
Porque, Pablo, Matheus, você que está nos acompanhando aqui no Linha de Frente, o Brasil está num momento super delicado. Depois que esse governo assumiu sem a legitimidade necessária, porque tudo bem, o vice é votado junto com a presidente, mas o voto não é diretamente nele. Então acabou sendo uma eleição indireta, essa da Câmara dos Deputados do Senado, que colocou o atual presidente. Então, a falta de legitimidade deu esse desarranjo que nós estamos aí, aumento do desemprego, aumento da pobreza, eu diria até diminuição da imagem do Brasil lá fora. Então, para recolocar isso nos trilhos, eu acho que precisa de um projeto que retome o começo do governo do presidente Lula, que é acreditar na nossa gente, apostar no investimento público, apostar na geração de trabalho, emprego e renda, e o país aí volta a deslançar e ter os anos de prosperidade que a gente já teve. Recentemente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma declaração dizendo que em caso de segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, o PSDB poderia apoiar o PT contra o Bolsonaro. O contrário também o senhor apoiaria no caso de um segundo turno entre Bolsonaro e Alckmin, que o PT apoiasse Alckmin? Olha, eu não gosto de fazer muito esses cenários porque fica parecendo que você está apostando que você não vai estar no segundo turno. Resumindo, é possível uma união entre PSDB e PT, como já houve no passado? Olha, o primeiro turno você escolhe o que você acha melhor. No segundo turno você escolhe aquele que é menos ruim. Essa que é a realidade. Então, no primeiro turno, meu candidato é Haddad. Se tiver um cenário que eu acho muito pouco provável, quase impossível, de Alckmin e Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem muito mais racionalidade essa candidatura do que a outra. Então, eu não vou apostar no caos, porque eventualmente eu perdi. Eu não vou fazer, aí eu sou obrigado a falar, o que o PSDB fez ao perder a eleição em 2014. Ficou o tempo todo questionando a eleição, apostando na chamada pauta-bomba, ajudando o Eduardo Cunha a dificultar a vida da Dilma, e o Brasil está nisso aí. Eu não posso, eu acho que é mesquinharia você sacrificar a nossa gente, o nosso país, por conta de uma disputa eleitoral. Disputa eleitoral você ganha, você perde, mas sua cabeça tem que estar clara de fazer o melhor para o país. A resposta foi diferente da do Haddad. Não sei se pelo fato de ter uma rivalidade paulista aí, o Haddad não cogitou em nenhum momento a união com o PSDB. Repare, eu não cogito. Agora, vamos ser franco, porque eu já falei isso em outras vezes. Depois dos governos militares, as duas grandes forças políticas que brotaram pós-governo militar foi PT e PSDB. O PT nascido das hostes sindicais, dos partidos de esquerda, da base de igreja católica, do movimento de base, etc. E o PSDB, que foi uma derivação do PMDB, com um compromisso mais amarrado em relação ao país. Não dá para negar que os 8 anos de Fernando Henrique fizeram bem ao Brasil. Não dá para negar que os 8 do Lula e os 4 da Dilma, do primeiro mandato, fizeram muito melhor para o Brasil, botando o Brasil no melhor dos mundos do ponto de vista, inclusive, do reconhecimento internacional. Agora, eu não vou zerar adversário só porque eu sou adversário. Eu acho que eles têm contribuição a dar, é um partido importante. Agora, somos adversários, mas não podemos ser irracionais. O senhor foi ministro da Defesa, o senhor tem uma larga experiência como ministro, inclusive, deputado, ministro, governador. O senhor foi ministro da Defesa. O senhor conhece muito do sentimento das Forças Armadas. Tem uma chapa concorrendo à presidência nacional que parece ser representativa das Forças Armadas. É verdade isso? Essa chapa representa o sentimento das Forças Armadas? Bom, é claro que eu fui ministro da Defesa até 2005, em outubro, quando eu fui para a Casa Civil da Presidência da República e saí junto com a presidenta Dilma. Mas, sinceramente, eu não acho que o candidato ex-capitão do Exército Brasileiro represente o sentimento da tropa. Pode até representar de uma parte da tropa, mas eu diria que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica no Brasil passaram por um processo forte de profissionalização e de maturidade. Ninguém nas forças hoje fala de golpe ou de qualquer coisa desse tipo. Ao contrário, eu acho que tem uma convivência dentro do Ministério da Defesa entre o ministro da área civil e
as Forças Armadas com seus comandantes, com o chefe do Estado-Maior das Forças. Então, sinceramente, pelo convívio que eu tenho lá, ao contrário, eu acho que tem uma parcela significativa do Exército Brasileiro que tem sérias restrições ao comportamento dele. A questão da... Como é que a gente pode... Eu não sei nem como me referir. Da questão humanitária em relação à Venezuela, aos imigrantes venezuelanos e ao território brasileiro. As Forças Armadas estão sendo colocadas, digamos, para mediar essa situação. É a melhor solução para ser dada nessa questão humanitária, que é mundial, inclusive? Olha, eu não vou nunca defender fechamento de fronteira. O presidente chegou a falar, depois recuou, seria a mesma coisa que a gente concordar com alguns países ou alguns segmentos políticos de países europeus que se negam a reconhecer esse espírito de solidariedade para acolher pessoas sofridas. Até porque, vamos ser bem claros, a África sofreu muito na época da colonização europeia, inglesa e de outros países. De lá foi sugado muito. Nós aqui também sofremos muito com a colonização, trouxe coisas, mas levou daqui muita riqueza do Brasil para Portugal e para a Europa. Então, eu sinceramente acho que o espírito de solidariedade e humanitária entre as nações, até porque a Venezuela é um país irmão, está passando por um momento a que o senhor atribui esse momento da Venezuela capaz de fazer os venezuelanos quererem deixar seu lar para buscar a sorte em outro lugar? Eu acho que a economia está sendo mal conduzida. Na verdade, na Venezuela acontece o que eu não quero nunca que aconteça aqui. Por isso eu me preocupei muito quando a gente ganhou a eleição de 2014 e que tentaram criminalizar o PT, a presidenta Dilma, o presidente Lula. Porque na Venezuela começou assim. A primeira vez que o Hugo Chávez, que hoje é falecido, ganhou a eleição, houve um golpe de Estado, tiraram ele, depois houve uma reação e ele voltou. Na verdade, a Venezuela tem um histórico de conflagração mais antigo, porque eu esqueço o nome do ex-presidente venezuelano. Como o país é muito rico em petróleo, o preço de gasolina lá era muito baixo. Quando ele experimentou dar um aumento de tarifa, a capital da Venezuela é Caracas, teve um movimento chamado Caracaço, algo como isso, que praticamente é como se descesse a população e foi um quebra-quebra. Então, a elite venezuelana, que hoje se coloca no papel de oposição, quando estava no governo, na verdade, não fez a Venezuela prosperar, deitou no berço da riqueza do petróleo. Eu conheço a Venezuela. A Venezuela importa produtos assim elementares. Não industrializaram o país, ficaram só confiando em ser exportador de petróleo. Então, na minha opinião, o Chávez, quando chegou ao governo, óbvio que ele também tem equívocos, apesar de que eu não tenho dúvida de afirmar que o pensamento dele foi muito mais voltado para o social, mas com a morte dele, a subida do Maduro, eu acho que o Maduro não teve a mesma liderança que o Hugo Chávez tinha, então há uma conflagração. Quando a economia vai mal, a política vai muito pior. Porque o povo quer saber que a economia vai bem, que você tem emprego, que tem a prosperidade. Mas o senhor classifica o regime na Venezuela como uma ditadura? Não, não classifico. Porque senão eu poderia também dizer que o golpe aqui foi uma ditadura. A única coisa que teve é que cumprir o ritual. Mas a Dilma não teve crime, não teve prova. O Lula não tem crime, não tem prova. Preso político é só em regime autoritário. Mas eu não quero falar isso, porque eu acho que o sistema de lá foi muito mais, vamos dizer, explícito na forma de operar. Mas eu não posso considerar ditadura se o cara acabou de fazer a eleição. Quer dizer, mas a eleição garante necessariamente que o regime é democrático? Às vezes a eleição pode ser só um instrumento de uma ditadura, né? Não, mas então isso que eu estou dizendo. Historicamente existe. É que eu não quero falar isso aqui. Mas uma eleição onde interdita um principal candidato, chancelado pela ONU para ser candidato, alguém também poderia dizer, o que está acontecendo no Brasil, mesmo que com um contorno mais suave, uma pintura mais, um verniz mais democrático, também é uma interdição, porque tem uma corte superior, uma corte da ONU, onde o Brasil é signatário. O voto do Fachin é isso. E pode estar certo que a ONU vai vir com
uma determinação, mas com um voto mais duro ainda, pelo não cumprimento daquilo que foi feito lá. Então, eu não vou considerar ditadura, porque na medida que tem eleição, você pode dizer que tem cacuetes, como tem erros também da nossa democracia, que nós precisamos de uma reforma política. Mas eu não vou dizer que se o povo que colocou o Maduro lá, não posso dizer que lá é uma ditadura. O senhor acabou de declarar, estamos com o candidato Jacques Wagner, candidato ao Senado da República pelo PT. O senhor acabou de declarar que quando a economia vai mal, a política vai mal. Claro. O Brasil está com a política mal ou com a economia pior? O que é que está pior no Brasil hoje? É que o medidor da felicidade, da prosperidade de uma nação é geração de emprego, renda e prosperidade do povo. Quando isso vai mal, a tendência é o povo dar as costas para a política. É por isso que há tanta rejeição nesse momento na política. Mas eu sempre digo às pessoas, quem pode recolocar o país no caminho bom é a política. Eu não conheço outro caminho. Se não for a política, é a polícia. Se não for a política, é a ditadura, é a polícia. Então, na minha opinião, você pode xingar os políticos, todos quantos você queira. Você não pode xingar a política. Porque é pela política que nós vivemos anos de ouro com o Lula. É pela política que nós estamos vivendo esses anos de dificuldade com o atual governo. Então, eu, pessoalmente, acredito, e o programa de governo do Lula, que foi coordenado pelo Fernando Haddad, dá muitos caminhos de retomada do desenvolvimento e do crescimento. Não é essa loucura que fizeram daquela MP que congela gasto com saúde. A população está crescendo, doenças novas estão chegando. O cidadão congela por 20 anos o dinheiro para a educação, para a saúde. É para matar a população mais carente do país. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que tentar acabar quando chegar lá. Nós acabamos de vivenciar uma tragédia para o patrimônio cultural histórico brasileiro, que é esse incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Como senador, como é que o senhor pode ajudar a prevenir que a queima histórica desse patrimônio brasileiro não venha a ocorrer de novo? E a Bahia tem alguns lugares bem representativos, né, com relação para mim, eu acho uma tragédia indescritível. Além do palácio, que foi a habitação do imperador, de Dom Pedro, que é uma coisa belíssima, tudo aquilo que estava lá dentro como histórico nosso, que isso tudo faz parte do aprendizado, né? Um país que não conhece sua história não merece seu futuro. Então, eu acho sem descrição aquilo que aconteceu. É muito desleixo, na verdade. O corte do último ano do orçamento do museu foi um corte absurdo. Jogaram para 10% do que era o valor. Mas em 2015 já tinha sido baixo também, né? Não, repare, por isso que eu estou falando. 2015 também tinha havido uma queda, 2016 subiu, 2017 caiu, mas em 2018 foi uma loucura, porque jogaram... tudo bem, tem dificuldade, todo mundo aperta um pouco. Agora, jogaram um valor, sei lá, 10% do que era. Então, eu imagino que o diretor do museu tinha pedido demissão praticamente no dia anterior, ou na madrugada, entregou a carta dele, porque o cara devia estar vendo o desastre chegar na porta. Porque aquilo é anos, não vou dizer que é do último ano, são anos. É ideal que aquilo estivesse na mão de uma universidade federal? Não poderia ser uma fundação, direito privado, alguma coisa assim? Na minha opinião, poderia. O problema é que nós temos alguns... Eu nem sei se no Museu Nacional cobrava ingresso. Eu sinceramente não sei, porque nós temos esse problema. Por exemplo, na Europa, eu já fui algumas vezes na Europa, tudo que é museu você paga para entrar, para poder sustentar. Aqui a gente acha que tudo tem que ser de graça. É de graça quem paga a conta. Nunca é de graça. E por que eu acho incorreto? Porque quando você faz de graça, é de graça para todo mundo, para rico e para pobre. Aí eu prefiro o programa que foi até Gil, que criou quando estava no Ministério da Cultura, que foi aquele Vale Cultura, tá lembrado? Lembro. As pessoas recebiam aquilo, então a pessoa carente tinha condição de juntar o Vale Cultura e ir num teatro, num cinema e ir no museu. Agora, você bota de graça, quem é que vai pagar? Tem que pagar alguém. Agora, na minha opinião, dá bem a mostra da escala de prioridade que esse governo tem. É desconhecer o que estava de patrimônio lá dentro para deixar esse desastre cair. Agora, eu concordo com você. Eu não sou muito do tipo de procurar culpado. Nós temos que procurar a solução. Agora, é tão gritante
a derrubada do orçamento de 2018, que ficou na cara que foi um ano que deve ter sofrido muito o museu. Candidato Jacques Wagner, temos mais 1 minuto de entrevista. Só? Que inteiramente, passou rapidinho, né? Inteiramente dedicado Papo bom, agora. passa rápido. Que bom que o senhor gostou. Inteiramente dedicado esse 1 minuto para o senhor falar para os seus eleitores, para os cidadãos baianos e brasileiros. Não, então, eu queria primeiro agradecer aqui a direção do Aratu Online, a vocês do Linha de Frente, ao Pablo, ao Matheus, a toda a equipe técnica, agradecer a audiência dos que nos acompanharam, dos que vão nos acompanhar, porque eu sei que depois repete, e apenas dizer, eu espero que esse processo eleitoral, que eu considero dos mais importantes da história do Brasil, por esse momento difícil que a gente está vivendo, seja levado com muito carinho, com muita atenção por cada um de vocês, que no dia 7 de outubro vai escolher presidente, governador, 2 senadores, deputado federal e estadual. Eu, claro, acredito no projeto para o Brasil, incorporado e liderado pelo PT, pelo Lula, ou se for o Fernando Haddad. Acredito no projeto que é coordenado pelo Rui Costa com o João Leão vice, e graças a Deus a gente tem um grupo bastante coeso de diversos partidos, e evidente não podia deixar de pedir o voto. Não para mim só, porque eu gosto de repetir, nós somos um grupo. É Rui, é João Leão, é Jacques Wagner e Ângelo Coronel. São 2 senadores e, na minha opinião, os 2 senadores devem ir juntos para poder contribuir com o Rui e com o governo nacional. Deputado federal e estadual, são muitos desse campo aqui, cada um de vocês escolhe, mas obrigado, e eu espero que em 7 de outubro seja mais uma vez a festa da democracia e que a gente escolha os melhores para dirigir o nosso estado e o nosso país. Obrigado ao candidato Jacques Wagner. Cumprimos aqui mais uma vez o compromisso de levar informação com qualidade, sem revanchismo, não tem gritaria, não tem pelotão de fuzilamento, tem perguntas, respostas e a sua consciência aí para escolher no dia 7 de outubro o candidato que você julgar melhor. Analise, escolha bem. Eleições 2018, escolha Aratu e confirme. Um abraço, até a próxima.